Boa tarde, crianças. Vamos à nossa aula de ciências de hoje. Hoje, na verdade, nós vamos fazer apenas uma atividade, fazendo uma revisão de tudo que a gente acompanhou na unidade 2, falando sobre a água. A atividade vai estar na página 82 e 83. Para que vocês possam compreender melhor na hora de resolver a atividade de vocês, eu vou fazer a leitura e fazer algumas explicações referente a essas questões. Então, vamos à nossa primeira questão. Na primeira questão, nós temos o seguinte: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, crianças e adolescentes devem ingerir, em média, 70 ml de água por quilograma por dia. Com base nesse dado, quanta água uma criança de 35 quilos deve ingerir por dia? Faça seus cálculos nesse espaço que está aqui ao lado. Então, aqui nós temos dois dados. O primeiro dado é que uma criança ou uma adolescente deve ingerir 70 ml de água por dia, correspondente ao seu peso. Se essa criança aqui do enunciado tem 35 quilos, vocês vão fazer uma multiplicação de 70 vezes 35. Referente a essa questão, vocês também poderão fazer para descobrir a quantidade de água que vocês devem ingerir durante o dia. Basta vocês multiplicar esse 70 pelo peso de vocês. Então, essa é a nossa primeira questão, e aí vocês resolverão a multiplicação para descobrir quanto de água essa criança deve ingerir. Já na segunda questão, nós temos um outro assunto falando sobre o Mar Morto. O Mar Morto, que é esse que está localizado aqui nessa faixazinha azul, localizado aqui nesse mapazinho do lado, ele está localizado no Oriente Médio e ele tem esse nome por causa da grande quantidade de sal dissolvido na água, o que impede que a maioria das formas de vida ocorra nele, devido a essa grande quantidade de sal. E aí a gente tem aqui uma figura, de uma mulher que está flutuando no Mar Morto. Mediante essa informação, com base no que a gente aprendeu sobre as propriedades da água, por que é mais fácil flutuar no Mar Morto do que em outros mares? Olha, se aqui na informação está dizendo que o Mar Morto tem uma grande quantidade de sal dissolvido na água, então a gente pode dizer que o Mar Morto ele tem uma água mais densa. Então, em virtude da densidade da água, é que a gente consegue flutuar no Mar Morto. Então, como que a gente vai resolver essa questão? A gente vai dizer que é mais fácil flutuar no Mar Morto devido à grande quantidade de sal que tem no Mar Morto, se comparado com os outros mares, E aí, com isso, faz com que a densidade da água fique maior do que a do corpo humano. Com relação a essa questão aqui, vocês poderão até fazer uma experiência em casa. Vocês podem pegar 2 copos. Num copo, vocês coloquem água doce. No outro copo, vocês dissolvam umas 2 colheres de sal. E aí, vocês usem um ovo para vocês fazerem a experiência. Coloque o ovo dentro do copo com água doce e observe o que acontece. Depois vocês retirem e coloquem dentro do outro copo com água e sal dissolvido. E aí vocês vão observar. O que vai acontecer no primeiro copo e no segundo copo? A mesma coisa está acontecendo aqui nessa imagem. Devido à quantidade de sal, olha o que aconteceu com a mulher, Por quê? Porque a água do mar é mais densa do que o corpo humano, certo? Na terceira questão, vocês vão acompanhar uma outra imagem. E vocês vão completar essa imagem com essas palavras que estão aqui dentro desse retângulo. As palavras são transpiração, precipitação, vapor, evaporação, infiltração e condensação. Então, a gente vai observar cada uma das imagens, observando sempre os retângulos e as setinhas para onde que estão apontando. Então, observando essa imagem que está aqui embaixo, a gente está percebendo o que está acontecendo aqui no solo. Está acontecendo uma infiltração. Então, a palavra infiltração vai ficar aqui. Esse animalzinho aqui, no meio desse sol, que está bastante quente, a gente pode dizer o que está acontecendo com o corpo dele. Ele está transpirando. Então, nesse caso aqui, está acontecendo a transpiração. Se a gente observar aqui essa imagem, a gente consegue observar o sol aqui por trás desse retângulo. Mas aqui no alto da montanha, a gente consegue observar que está chovendo. A água da chuva a gente chama de quê? Também já trabalhamos, de precipitação. Mas aqui ao lado, a gente consegue ver o rio. E o que está acontecendo com a água desse rio? Ela está evaporando. Então, aqui está acontecendo a evaporação. Então, juntando a evaporação, a transpiração, a
precipitação, elas se juntam e dão origem a quê? Ao vapor. Esse vapor, ele vai até as nuvens e nas nuvens acontece a condensação. Que é a mesma condensação, professora? É quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, esse vapor se transforma em pequenas gotículas de água e vai se acumulando nas nuvens, certo? Com relação a esse retângulo, a gente também ainda tem mais 3 questões aqui abaixo. A primeira questão fala sobre de que forma as plantas participam do ciclo da água. Bem, crianças, as plantas, elas protegem o solo, elas também contribuem para a infiltração, que nem vocês observaram aqui. Além disso, elas também contribuem para a produção de vapor. Essa produção de vapor é o que vai dar origem à precipitação, que é as chuvas. Na letra B agora, o ciclo da água é importante para a agricultura? Explique. Com certeza que o ciclo da água é importante para a agricultura, né? Pois o cultivo das plantas depende de quê? Da água. E essa água tanto pode vir da irrigação através dos rios ou também pode vir através da chuva. Então, essa água é bastante importante para a agricultura. A letra C agora e última. Quais as consequências da ausência de precipitações por um longo período? Essa ausência de precipitação, criança, lembrando que a precipitação é a água das chuvas. Então, qual é a consequência de passar um longo período sem chuva? Então, a gente pode analisar e perceber que vai ter várias consequências. E essas consequências é o que vocês vão listar aqui embaixo. No mínimo umas 2 ou 3 consequências, certo, criança? Então, essa é a nossa atividade de ciências de hoje. Bons estudos e boa atividade.